zela pra você. Graças a Deus eu posso ver o rosto dos meus irmãos, me aproximar de vocês um pouco mais, não tanto, mas a gente pode pregar percebendo uma reação nas pessoas, uma correspondência e sentir de modo mais palpável a bênção da comunidade cristã, de ser povo de Deus, de estar entre os irmãos, de nos congregarmos. Eu peço que você, por favor, abra sua Bíblia no capítulo 126 do livro de Salmos. Salmo número 126. Salmo 126. Amém? Todos acharam? Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Como as torrentes no Neguebe, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós te rendemos graças, nós louvamos o teu santo nome. Tu és a nossa alegria sublime procede de ti, porque tu és o Deus que nos visita, o Deus da nossa redenção. Nessa noite nós te suplicamos graça, que o Senhor fale ao coração de cada um de nós, repreendendo-nos, encorajando-nos, edificando-nos, Senhor, colocando, Deus, o nosso coração educado na verdade. Ao que nós te pedimos, pelo teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Cristo. Amém. O livro de Salmos é um livro que tem um lugar especial nas Sagradas Escrituras. Esse livro está, espacialmente falando, ele pode ser localizado no centro das Escrituras. Mas também, em certo sentido, ele é o coração das Escrituras. Porque o livro de Salmos é uma combinação de poesia, de música e de adoração. Os salmos, eles eram a enologia de Israel, e quando alguém lia os salmos, ele também estava cantando as suas orações. Os salmos, eles visitam toda a experiência humana. Por isso, quando nós lemos os salmos, nós temos um salmo para cada dia. Nós temos um salmo para a alegria triunfante e exultante, nós temos um salmo de confissão, nós temos um salmo para adoração e enaltecimento das obras de Deus. Nós temos salmos onde nós derramamos o nosso coração diante de Deus e perguntamos: Senhor, por que tu estás tão distante de mim? Deus meu, por que me desamparaste? Até quando esconder-te-ás de mim o teu rosto? Nós temos salmos de exultação e de hesitação. Portanto, quando nós lemos os salmos, nós podemos nos sentir, de fato, compreendidos pelas Sagradas Escrituras, no sentido de que a nossa vida emocional e cristã, ela não é uma vida linear, mas é uma vida com muitas oscilações e com altos e baixos. Essa é a vida do cristão. O Salmo 126, ele mostra muito bem essa experiência de restauração de alegria. Mas uma restauração de alegria, ela pressupõe uma tristeza antecedente. Antes da alegria vir e invadir, havia uma tristeza. E a tristeza que antecede o Salmo 126 é a experiência do povo de Israel exilado na Babilônia. O povo estava desterrado
fora da sua terra, deixando para trás a sua estabilidade, seu conforto, a sua segurança, e guardando dentro de si simplesmente a memória do tempo que vivia a liberdade de ir e vir na sua própria terra. O que significa estar na própria terra? Todos nós vivemos uma experiência dentro do tempo e do espaço, nós somos territorializados. Ninguém pode viver fora do espaço. E, por exemplo, viver dentro do Brasil significa viver numa terra de céu azul, de sol tropical, de cactos, de coqueiros. Morar no Rio de Janeiro significa ter uma referência do pão de açúcar e do Cristo Redentor. Nós temos os nossos sabores, os nossos gostos e tempero, a nossa terra. Ser afastado da terra significa estar distante dos temperos, dos sabores, das suas tradições e histórias, significa perder as suas referências de identidade, porque a nossa identidade está atrelada ao lugar onde nós nascemos e crescemos. Mas muito mais robusto e forte do que para o carioca é a imagem do Cristo Redentor, para o povo de Israel era muito e muito mais forte a imagem que eles tinham da Arca da Aliança. E quando eles vão para o cativeiro, eles estão distantes da Arca da Aliança. Era uma referência de identidade para eles. E era não simplesmente uma identidade cultural, como Cristo Redentor é para nós, mas era uma referência de identidade espiritual. Porque a Arca da Aliança estava dentro do templo. O templo estava na colina do Monte Sião. Na colina do Monte Sião. E a Arca da Aliança, que estava em torno dela esculpida os querubins, era o símbolo da presença de Deus. Então, quando eles tinham a referência da Arca da Aliança, a referência era a presença de Deus. Mas agora na Babilônia, eles não têm o templo, eles não têm os holocaustos, os sacrifícios, e eles perderam essa referência da Arca da Aliança que ficou para trás como uma memória. Eles perderam muito mais que temperos, que sabores, que o direito de ir e vir. Eles perderam aquele acesso ao templo. Um pouco do que nós vivemos no tempo de pandemia. O templo não é este lugar. Mas tanto quanto o povo de Deus no Antigo Testamento se reunia em comunidade no templo, nós nos reunimos em comunidade nesse lugar. E durante um bom tempo nós perdemos essa referência, sentimos saudade. Portanto, a pandemia, ela nos ajuda a entender um pouco da experiência de um exilado. A experiência de um exilado é basicamente a experiência de não estar no lugar que gostaria de estar, de perder as suas referências. Nós passamos a trabalhar em casa, nós nos tornamos cerceados do nosso direito de ir e vir, até de ir ao mercado, de cortar o cabelo. Quantas pessoas ficaram meses sem cortar o cabelo, porque estavam rigorosamente guardando aquele período de quarentena. Esse período trouxe não simplesmente doenças físicas, luto, mas trouxe também adoecimento emocional, psíquico para muitas pessoas. Muitos perderam seus negócios, suas fontes de renda. Esse período é um período sem precedentes na história da humanidade recente, de dor e de exílio. E esse texto fala para pessoas exiladas. E nós somos ainda exilados no século 21. Nós ainda nos sentimos desconfortáveis, tanto pelo fato de não termos chegado na nossa morada eterna, que é o céu, como também nos sentimos exilados porque perdemos muito do que nós gostaríamos de ter nessa terra. O Salmo 126 fala de restauração. Portanto, havia uma tristeza, uma calamidade, uma dor, um exílio antes da restauração. E essa alternância temática de salmos entre temas tão distintos, como emoções distintas também, entre exultação e hesitação, se mostra entre o Salmo 125 e 126. Como assim? O Salmo 125 fala assim: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim está o Senhor em torno do seu povo.
O Salmo 125 fala, portanto, de segurança. Uma segurança inabalável em Deus. O Senhor está em torno do seu povo. Parece que nada vai acontecer com a gente. Parece muitas vezes que nós estamos blindados, nos sentimos assim, pelo menos subjetivamente, em momentos de tanta exultação. O Senhor está em torno de nós, nada vai nos acontecer. Aí vem o Salmo 126 e diz que o povo de Deus voltou do exílio, ou seja, o exílio aconteceu. O exílio aconteceu sobre um povo protegido. Mas nesse ponto se instaura uma crise teológica, uma crise de fé. Que crise de fé é essa? A pergunta é a seguinte, a pergunta da crise. Afinal de contas, Deus protege ou não protege? Afinal de contas, Ele está em torno do seu povo, como os montes estão em torno de Jerusalém, ou não está? Ou, mudando a pergunta, o Senhor protege ou existe exílio? A pergunta não é ou. Aliás, a pergunta pode até ser ou, mas a resposta não é. A resposta é: o Senhor protege e o Senhor permite exílios. E a síntese da questão teológica é a seguinte: o Senhor nos protege em meio aos exílios. Não há contradição entre o amor de Deus e o exílio. Afinal de contas, o exílio, ele não depõe contra o amor de Deus. O exílio não mostra que nós somos menos amados. Pelo contrário, o exílio oportuniza caminhos para nós nos sentirmos mais e mais amados por Deus. Porque no exílio, você e eu veremos que o Senhor, Ele está conosco no vale da sombra da morte. No exílio, nós experimentaremos consolos que nós não experimentaríamos na bonância. E nesse sentido, é melhor ter a dor do que ter a bonança, porque a dor oportuniza um Deus consolador se revelando a nós. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Eu começo pelo versículo 3. O versículo 3 fala de uma alegria presente. Uma alegria que está presente no nosso coração hoje. Grandes coisas o Senhor fez no passado. E por isso nós estamos alegres hoje. Alegria. O que significa alegria? Alegria é algo que todo mundo quer. Mas se confunde hoje alegria com adrenalina, com hormônios, com serotonina, com endorfina. Alegria não é descer a roda gigante, não é ir para a Disney. Alegria não é se alienar da realidade por meio de viagens siderais pelo mundo dos narcóticos e das drogas. Alegria cristã não é desconexão com a realidade. Alegria cristã é uma conexão com a realidade pela mediação de Deus. Pela mediação de Deus, eu posso olhar para a realidade, por mais cruenta, dura e bárbara que ela é, mas sob os filtros do olhar de Deus, eu vejo bondade e misericórdia, e providência, e graça, mesmo na terra dos homens. Como o salmista diz: eu espero a bondade de Deus na terra dos viventes. Eu não espero simplesmente uma bondade adiada para o futuro, para o céu, mas eu espero uma bondade para já, para o dia de hoje, porque o Deus que se fará comigo no céu é o Deus que está comigo na terra. Ele já está comigo. A alegria de hoje é uma alegria muito subjetiva. É uma alegria circunstancial. É uma alegria que depende de sensações, que depende de boas experiências. Como disse o Eugene Peterson de modo bem-humorado, é como se a meteorologia e a bolsa de valores tivessem que estar bem regularizadas para aquele dia. Isso é alegria para muitos.
condições meteorológicas e mercado financeiro. Alegria não são as condições meteorológicas, um sol brilhante no céu, nem um bom salário, uma poupança, um plano de aposentadoria privada. Não é isso que é alegria. Alegria é o segundo fruto do Espírito. Amor, alegria, paz. Alegria. Alegria é a capacidade de se exultar em Deus. E isso nós vemos constantemente nos Salmos. Os Salmos são cheios de regozijai-vos, de alegrai-vos. O apóstolo Paulo aos Filipenses diz, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegria não é um sentimentalismo barato e subjetivo que você espera ter. É uma ordem, é um imperativo de Paulo, alegrai-vos. Eu me responsabilizo pela minha alegria. Em que sentido? Eu me responsabilizo pela minha alegria, transferindo a minha fonte de prazer das circunstâncias para Deus. Toda vez que eu me percebo condicionado a estar bem pelas circunstâncias, eu domestico meu coração e digo a mim mesmo, eu vou me alegrar em Deus. Toda vez que eu vejo que a videira não floresce, que o produto da oliveira mente, que não há vacas nos currais, toda vez que eu vejo tudo desfavorável, eu também direi, todavia eu me alegrarei no Senhor. O texto diz, de fato grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. A razão de nós estarmos alegres é a percepção de que o Senhor está fazendo por nós, de que Ele fez, de que Ele está fazendo e de que Ele continuará fazendo na nossa história. A alegria não está no meu braço. A alegria não se baseia naquilo que eu faço, mas se baseia na obra de Deus na minha vida. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na minha vida. Às vezes a gente não vê, porque está tudo tão nebuloso. Porque a gente muitas vezes vai pelos sentidos, pelo que nós vemos. Porque nós vivemos em um mundo extremamente imediatista. E se nós, no dia de hoje, não vemos as coisas se adequarem aos nossos gostos e aos nossos desejos, a gente então se sente numa condição inferiorizada. Mas a fé, ela não está sob a ditadura do que é visível. A fé é a firme convicção das coisas que não se veem. Andar por fé não é andar por vista. Andar por fé é depois de dizer, Deus meu, melhor, andar por fé é dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Mas antes de falar por que me desamparaste, eu falei duas vezes, Deus meu, Deus meu. Eu posso até perguntar, por que me desamparaste? Mas antes eu digo, Deus meu, porque eu ando por fé. E eu percebo até no desamparo o meu Deus. Por causa de Deus, eu sou alegre. Hoje fala-se muito de felicidade. E felicidade hoje é a aquisição de bens materiais, é ter uma boa casa, é viajar pelo menos 2 vezes por ano para Nova York, para a Europa, ou para a Disney. É ter o padrão de classe média. Mas felicidade não é ter o padrão de classe média. Não é. Antigamente, numa perspectiva mais clássica, se você perguntasse para Aristóteles, o que é felicidade? Ele diria, é viver uma vida virtuosa e justa. Mas se a gente pergunta hoje para alguém, o que é felicidade? Vão responder, é viver uma vida virtuosa e justa? Não. Vão dizer o quê? O que importa é ser feliz. É curtir a vida. É o que vão dizer hoje. Mas se perguntasse para Agostinho, o que é felicidade? Agostinho diria, é a contemplação de Deus. Se perguntassem para Tomás de Aquino, o que é felicidade? É a beatitude, é a visão
beatífica, é contemplar a santidade, a majestade, a glória de Deus. Então, na tradição cristã, a felicidade parece que já foi sinônimo de alegria, mas hoje não é. Hoje não é. Então, hoje, a gente não pode dizer o fruto do Espírito é amor, felicidade e paz. Não. O fruto do Espírito é alegria, amor, alegria e paz. O Senhor fez, por isso nós estamos alegres. E o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ele fez a gente voltar do exílio. E então, a nossa boca se encheu, a nossa língua se encheu de júbilo e a nossa boca de riso. Ele mudou a nossa sorte. O que acontece aqui é uma experiência de reversão. O que é reversão? É algo recorrente na palavra de Deus. Por exemplo, Ana era estéril. E no próprio canto dela, ela diz que Deus fez da estéril mãe de 7 filhos. Jó, ele viveu um período da sua vida muito desventurado. Muito infeliz do ponto de vista humano. Mas depois ele diz, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A Bíblia é cheia de grandes reversões, que mostra que Deus, ele age também nas circunstâncias. A nossa fé não se baseia nas circunstâncias, mas Deus pode mudar as circunstâncias sim. E a Bíblia fala isso, que Deus ele pode curar, que Deus pode fazer, como a própria Ana disse no cântico dela, Deus pode fazer a pessoa que está no monturo se assentar entre os príncipes. O monturo era o aterro sanitário, era o lixão de Gramacho. Deus pode pegar alguém do lixão de Gramacho e pode fazê-lo ser príncipe. Deus pode fazer um endemoniado gadareno se assentar numa posição de sobriedade e incluí-lo na sociedade. Deus faz grandes coisas. Deus restaurou a sorte de Sião. Eles eram exilados. Eles estavam na Babilônia. Eles estavam longe do templo, da Arca da Aliança. Mas Deus, depois de 70 anos de cativeiro, trouxe o seu povo de volta. E então eles sentiram uma alegria tão extasiante que eles disseram, ficamos como quem sonha. Parece até um estado de temporária incredulidade. Será que isso é verdade mesmo? Me belisca para acreditar. É como se aquela tristeza que se presentificou na vida de uma forma tão aguda que parecia que jamais deixaria de ser companhia perpétua, fosse embora. Vocês sabem, quando há aquela tristeza que se presentifica, se torna tão aguda que você pensa, ela será uma companhia perpétua para mim. Mas aquela tristeza dissipou-se. Deus trouxe alegria. E essa alegria, ela é consequência de uma revelação, de uma visita e de uma proximidade de Deus. Como o C.S. Lewis diz no livro, Surpreendido pela Alegria. A alegria não é algo que eu detenho. A alegria é uma visita de Deus súbita e iminente, a qual Ele pode fazer, Ele faz e Ele fará, por mim e por você. Deus mudou a sorte desse povo. E esse ponto me leva a outros 2 salmos, que falam novamente sobre essa minha colocação aqui, de que os salmos, eles alternam os vários sentimentos humanos. O Salmo 136 mostra exultação e alegria. Deem graças, porque o Senhor abriu o mar vermelho, fez o seu povo passar a pé enxuto. Deem graças, louvem o nome do Senhor, porque o faraó, seus cavalos e cavaleiros, eles foram derrotados. Deem graças porque o povo de Deus marcha pelo deserto. Deem graças porque o Senhor vence reis. Deem graças.
Que exultação! Aí chega o Salmo 137, logo um depois, 136, exultação. Virou a página, ou talvez na mesma página ainda, aberta da Bíblia, Salmo 137 diz o seguinte: quando a gente estava na Babilônia, a gente pendurava as nossas harpas, os nossos instrumentos musicais, nos salgueiros. Amontoávamos lá todos os nossos instrumentos musicais. E aí os capatazes, os algozes babilônicos, eles diziam: cantem alguns louvores de Israel para a gente. Puro deboche, de modo jocoso. Sadismo, prazer na tristeza e na miséria alheia. E o salmista fala o seguinte: como nós vamos cantar os cânticos, os louvores do Senhor em terra estranha? Vejam a colocação do salmista: como nós vamos cantar e adorar a Deus numa terra estranha? Ele fala da impossibilidade de se cantar a Deus numa terra estranha, num lugar de tristeza. Mas o salmo é uma canção. Então, é uma canção que está cantando a respeito da impossibilidade de cantar na hora da tristeza. Faz sentido? O salmo, que apresenta o argumento de ser difícil cantar na hora da dor, é um salmo no qual ele está cantando na hora da dor. Isso mostra, novamente, que Deus pode mudar a nossa sorte. Se o Salmo 137 mostra harpas penduradas, no Salmo 126 você pode pegar a harpa e você pode louvar a Deus. A gente, para chegar no Salmo 126, a gente precisa passar pelo Salmo 137. A gente só quer chegar no Salmo 126 quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Mas antes de uma sorte restaurada, existe um antecedente histórico de tribulação que restitui aquela alegria que saiu, que se foi e que pode ser superada pela alegria de Deus. No Salmo 137, os capatazes, eles debocham: cante os louvores de Deus para a gente. Mas no Salmo 126, aqueles que olham para o povo de Deus têm uma outra fala. Vejam comigo, versículo 3, versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Agora não eram mais pessoas que debochavam. Agora, entre as nações havia gente que estava olhando para um povo que testemunhava da alegria de Deus. E as nações que diziam: o Senhor tem feito grandes coisas por eles. E aí Israel respondia: sim, o Senhor tem feito grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Irmãos, irmãs, o Senhor nos leva para o tempo do exílio, não simplesmente para restaurar a nossa sorte, a nossa alegria, para aperfeiçoar o nosso caráter, mas também para mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor o quanto Ele faz por nós. O exílio oportuniza o testemunho cristão. Você pode dizer quem o seu Deus é. Você pode falar sobre o que o seu Deus faz por você nas épocas do exílio. Prosseguindo, eu já falei que a alegria, ela é presente. Estamos alegres, porque o Senhor fez. A alegria fez parte do passado do povo de Deus. Ficamos como quem sonha, passado. Mas esta alegria também, ela se projeta para o futuro. Ela não é simplesmente para o dia de hoje. O versículo 4 diz: restaura o Senhor a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Quando eu leio o versículo 4, eu me pergunto assim: do que ele está falando? Porque o versículo 1 já havia dito que o Senhor restaurou a sorte, concordam?
O versículo 1 fala, o Senhor restaurou a sorte, no passado. E o versículo 4 diz, restaura a nossa sorte. Portanto, se há um pedido de oração, ele espera ainda que haja alguma coisa a ser renovada. Existe aqui um intervalo de tempo entre o primeiro versículo e o 4. No primeiro versículo, é como se ele estivesse celebrando a restauração de ter voltado do exílio. Mas depois que você volta do exílio, numa terra que foi assolada pela Babilônia, queimada, incinerada, se volta do exílio, mas não se encontra casas, não se encontra plantações, não se encontra o templo construído. Então o povo volta do exílio, por causa do decreto de Ciro, o príncipe e pastor do Senhor, mas quando o povo retorna do exílio, ainda tem vida pela frente, na terra que a gente mora, a terra do povo de Deus. Possivelmente nesse ponto da oração, o templo ainda não havia sido construído, o segundo templo, o templo de Zorobabel. Ainda não haviam acontecido as reformas de Esdras e Neemias. Então o Senhor restaurou. Mas o Senhor que fez no passado é o Deus no qual esperamos para que Ele continue a fazer no futuro. Então esta oração equivale a dizer o seguinte: Senhor, faça de novo. Faça mais uma vez. Senhor, Tu fizeste. O Senhor faz. E eu creio que o Senhor ainda fará. Traga avivamento à Tua igreja. Visita o Teu povo. Como Tu fizeste nos grandes avivamentos. Faça de novo, Senhor. Faça com que eu volte ao primeiro amor, Senhor. Faça de novo. Faça com que de novo meu coração se inflame e pegue fogo por Ti. Faça de novo com que eu tenha alegria na minha casa. Esse salmo mostra que a gente não precisa viver uma outra vida para experimentar alegria. Porque dentro da mesma vida houve exílio e houve restauração. E dentro da mesma vida, a gente pode experimentar a alegria de Deus no mesmo casamento, na mesma igreja, na mesma família, na mesma vida. O Senhor pode restaurar. E o texto fala, restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. A metáfora que ele usa para a restauração pela qual ele ora é a metáfora de um fenômeno da natureza que eram as enchentes do Neguebe. O Neguebe era o extremo sul do território de Israel, uma parte árida, desértica, onde está ali no início daquela região o Mar Morto, a região mais funda da face da terra, um lugar de aridez, de sal. Mas naquele lugar onde a vida não florescia, onde não havia viço, saúde, onde não havia viço, flores, onde não havia vida, aquele lugar era sazonalmente, durante um ano, visitado pelas enchentes do Neguebe. Esse fenômeno começava lá atrás no território de Israel, quando no cume do monte Hermon havia o degelo, e aquelas águas elas se derretiam, iam se acumulando, e se espalhavam, e enchiam o Jordão, e atravessavam todo o Jordão, iam serpenteando o Jordão, passando por todo o território de Israel, e culminavam naquele lugar árido. E repentinamente a alegria, as torrentes do Neguebe enchiam o deserto. E o deserto florescia. Aquela água trazia sementes. Aquela água removia pedras. Aquela água fazia com que a falta de vida fosse substituída pela instauração de vida naquele lugar. E das valas secas do deserto formavam-se rios. Rios no deserto. Já ouviram essa expressão bíblica? Rios no deserto. Pomares de Deus, Isaías fala disso.
no deserto. Nós até cantamos a respeito de sermos um jardim regado e cuidado pelo Senhor. É isso. Reversão. Deus revertendo os cenários. Essa alegria vem como as torrentes do Neguebe, repentinamente, subitamente, e ela é obra de Deus. Nós não podemos produzi-la. E a nossa oração hoje é para que o Senhor possa trazer essa alegria. Alegria nele. Alegria que diz, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Que o Senhor traga essa alegria. Porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Esses 2 versículos finais, eles falam sobre aquele estado anterior do exílio, os que com lágrimas semeiam. O exílio é o lugar de você semear com lágrimas. Exílio é lugar de lágrimas, mas é lugar também de semeadura, semear com lágrimas, lágrimas e semeadura. O que a Bíblia está dizendo é que a sua dor, o seu luto, o seu sofrimento, a sua escassez são sementes. Sementes. E durante o tempo da dor, não pense que esse tempo é infrutífero e é um desperdício de vida. A dor não é um rascunho da vida, a dor é vida. Não pense, vou parar de viver enquanto eu sinto dor até que a vida recomece. Não, a vida já está correndo na dor. E há muita vida de Deus na dor. Porque na dor, nós estamos com as nossas lágrimas lançando semente para colher com júbilo. E o que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Novamente, eu termino falando da grande reversão. O que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Grande reversão. Deus reverte. Deus termina exílios, Deus termina cativeiros, Deus interrompe a escravidão do Egito e faz o mar se fechar para os egípcios enquanto o povo de Deus marcha. Deus faz a estéril mãe de filhos. Deus faz uma mulher estéril na menopausa ser mãe de uma nação. Mas a maior de todas as reversões que a Bíblia conta é que em Jerusalém foi crucificado o filho de um carpinteiro de Nazaré. Foi julgado pelo tribunal romano e pelo sinédrio. Foi condenado à morte, crucificado e foi sepultado. Mas no 3º dia ele ressuscitou. A maior de todas as reversões é que a morte foi sepultada na morte de Cristo e a morte foi tragada pela vida. E antes de Jesus morrer na sua morte, a morte que morreu na morte de Cristo, Jesus ressuscitou. Essa é a maior de todas as reversões. Os grilhões da morte não puderam detê-lo, diz Pedro no sermão de Pentecostes. E aí a minha pergunta é, se Jesus venceu a morte, o que ele não pode fazer? Ele venceu a morte. A maior de todas as reversões já aconteceu. Então faça a sua confissão de fé hoje. Eu creio no Deus que ressuscita os mortos, que venceu a morte. Por isso eu creio que Ele é o Deus que restaura a nossa sorte. Que Deus possa restaurar a minha e a sua sorte. Mas enquanto nós achamos que isso não aconteceu, que a gente saiba que hoje é tempo de semente. O exílio é tempo de lágrimas, de semente. E nós ainda voltaremos com júbilo, trazendo os nossos feixes. E que esse dia comece hoje pela fé. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Vamos ficar em pé. Como a palavra de Deus é maravilhosa. Um texto como esse
prova que esse livro é inspirado pelo Espírito Santo. Porque é tanta beleza, que essa beleza não podia vir da mente do homem. É tanta inspiração, tanta glória, tanta esperança, que isso somente pode proceder de Deus. Vamos orar, coloque a sua vida diante de Deus nessa hora. Coloque a sua dor, seu exílio, suas lágrimas, suas sementes, suas esperanças diante de Deus nessa hora. Deus amado, nós engrandecemos o Teu nome santo, porque Tu és bom. Como Tu és bom. Como Tu és doce, amável, santo. Senhor, nós queremos alegria. E quando nós olhamos para a Santíssima Trindade, nós vemos na Trindade exultação e alegria. Nós vemos na Trindade uma dança, a dança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Senhor, faça-nos participar da dança e da festa da Santíssima Trindade, da mesa da Trindade, da comunhão mística e espiritual com Deus triuno. Nós somos batizados no corpo de Cristo, e assim, Deus, como o Pai e o Filho são um, nós somos contigo um. Faça-nos vivermos essa unidade, para que a Tua alegria em nós seja completa. Nós não queremos a alegria dos homens, nós não queremos, Senhor Deus, a alegria de um carro, por mais impressionante que ele seja, porque desejar, Senhor Deus, posses desse mundo como alegria, é ser muito pouco ambicioso, é ser muito pouco, Senhor Deus, ambicioso, é desejar muito pouco, porque quem deseja, Senhor Deus, quem tem uma ambição grande e santa, deseja a glória, deseja a majestade, deseja a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, deseja ser morada de Deus, deseja ser revestido de poder pelo Espírito Santo, deseja o avivamento, deseja a glória de Deus na terra. Senhor, faça de novo, faça mais uma vez. O Senhor é inesgotável na sua capacidade de realizar grandes coisas. O Senhor fez, o Senhor faz. Portanto, Senhor, nós oramos ao Deus que fará. Faça de novo. Restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Que essa fonte de vida possa inundar o nosso deserto, a nossa aridez, Senhor. E nós colocamos nas Tuas mãos as nossas sementes. Senhor, o Teu povo clama, adora, mas o Teu povo também sofre. E o Teu povo sofrido, Deus, coloca diante de Ti a sua semente de luto, a sua semente de enfrentamento da doença, a sua semente, Senhor Deus, de escassez financeira, a sua semente de dor na família. Senhor, nós colocamos diante de Ti as sementes que as nossas dores produzem e Te pedimos, restaura a nossa sorte, conforta quem está enlutado, Senhor. Conforta, Deus, o irmão Osias, que perdeu a sua filha querida, Senhor. Consola, Deus, o coração da Lúcia. Consola, Senhor Deus, o coração dos nossos irmãos que perderam entes queridos. Visita aqueles que estão enfrentando, Senhor Deus, doenças. Nós clamamos, Senhor Deus, pela vida da Tua serva da Inês. A Inês, visita, esteja com ela, fortifique nesse momento, Deus, de enfrentamento. Todos os nossos irmãos que estão nesse enfrentamento, visite-os também. Esteja, Deus, com os Teus servos. Nós clamamos, Senhor. Visita a liderança da nossa igreja. Visita o pastor JR,
o pastor Davidson, o conselho da igreja, o corpo diaconal, os líderes dos times da igreja, todos os ministérios, Senhor, e seus líderes, visite-os com alegria, com graça, fortificando-lhe as forças, dando-lhes mais desejo de te servir. Abençoa, Deus, os cultos de domingo, os encontros de jovens, adolescentes, os eventos que estão sendo planejados. Visita-nos, Senhor, nesses encontros. Nós te pedimos em nome de Cristo, que a tua igreja, Deus, seja um celeiro de vida, que o Senhor a faça, Deus, um jardim, que uma obra linda de Deus aconteça nesse lugar, em cada campo missionário da igreja, na igreja indígena, Senhor Deus, na igreja, Deus, que foi plantada em São Gonçalo, Senhor Deus, no Flamengo, a igreja Raízes, a igreja, Senhor Deus, que o Senhor tem reservada no seu coração de Ipanema. Abençoa, Senhor Deus, os nossos campos missionários, nossos missionários, as instituições de justiça social que nós ajudamos. Faça a tua obra, Senhor, por meio, Deus, de nós e de todos aqueles com os quais cooperamos como irmãos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.